Tem aqui o ângulo de 90 graus. Você tem aqui os vértices do triângulo. E você tem os ângulos internos. E aí existem 3 possibilidades que eu queria mencionar, né? O triângulo ser equilátero. Equilátero. Isósceles. E escaleno. O triângulo equilátero é o triângulo que possui todos os lados do mesmo tamanho. Todos os lados deles vão ter exatamente o mesmo tamanho. O triângulo isósceles é aquele que possui 2 lados iguais. E o escaleno é aquele que possui todos os lados diferentes. Então, baseado nas definições que cada um desses triângulos aqui apresenta, nós precisamos entender o seguinte. Olha só. Primeiro, né? Um triângulo equilátero. Será que é possível ter um triângulo retângulo que seja equilátero? Então, olha só, o que eu vou utilizar para demonstrar isso aqui? Uma demonstração bem reieira mesmo, né? Bem ralé. Mas é a demonstração, do mesmo jeito. Esse lado aqui, aliás, esse lado aqui, cateto, cateto, certo? Independente da posição, vamos supor, né? Que aqui seja 1. Para ser equilátero, todos os lados têm que ter o mesmo tamanho, certo? Então, vamos supor que seja 1. Belezinha? Até aqui dá para entender, é bem tranquilo. Aí alguém pode dizer, não, você está citando número, vai entender já por que eu estou utilizando número. Eu estou utilizando 1 para ser inteligente, né? Porque se eu vou pegar alguma coisa para mostrar com números, eu não vou pegar números altos, porque eu não vou querer ferrar minha vida para fazer esse trabalho. Então, com isso aqui já é suficiente. Com 1 é muito simples de fazer. Né? E o que eu vou utilizar logo em seguida é o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, vou colocar um Hzinho aqui, só para dizer que esse tamanho é o da hipotenusa, né? Como eu já falei para vocês, o que o Teorema de Pitágoras diz? Ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Por que eu estou dizendo que aqui é 1 e aqui é 1? Porque eu estou querendo mostrar, né, sobre o equilátero. E o equilátero me diz que todos os lados têm o mesmo tamanho. Para dizer que esse triângulo aqui é equilátero, eu tenho que mostrar que todos os lados têm o mesmo tamanho. A conclusão que eu preciso ter é que essa hipotenusa também vale 1. Aí eu consigo dizer que existe a possibilidade. Não necessariamente eu demonstro que é. Mas, porém, todavia, entretanto, se eu mostrar que essa hipotenusa tem valor diferente de 1, isso quer dizer que eu consigo mostrar pelo menos um exemplo de tantos outros que podem existir, que provam que essa condição de ser equilátero não pode acontecer quando o triângulo é retângulo. Perfeito? Vamos lá. Isso pode ser mostrado para genérico, tá? Também. Hipotenusa ao quadrado é igual, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. E agora, a hipotenusa, fazendo aqui, né? Radiciação dos dois lados, aqui fica h e aqui desse lado, raiz de 2. Então, a hipotenusa é igual a raiz de 2. E a raiz quadrada de 2 é alguma coisa acima de 1 e menor do que 2. É uma coisa que está entre 1 e 2. É um número irracional, inclusive. Não vou entrar em detalhes, mas é um número irracional diferente de 1. Então, ele não é 1. Então, existe pelo menos um exemplo em que eu consigo ver que o triângulo é retângulo, mas não é equilátero. Só para exemplificar. Então, na verdade, nem todo triângulo retângulo é equilátero. Você vai ver depois que nenhum triângulo retângulo é equilátero. Basta trocar esses elementos aqui que eu usei por termos genéricos. Aí você consegue mostrar isso. Com termos genéricos, você teria que a hipotenusa ao quadrado seria a ao quadrado mais b ao quadrado. Mas ainda com a suposição de que a e b são a mesma coisa. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é exatamente quem? 2 ao quadrado, já que a é igual a b. E o que seria isso daqui? H é exatamente quem?
A raiz de 2. Só pegar aqui, né? A raiz quadrada de A ao quadrado é A. Então, você tem A raiz de 2. E observe que isso aqui é diferente de A.